E aí, galera? Partiu mais um outro vídeo? Então vamos lá. O vídeo de hoje é uma sugestão de um seguidor meu, né? Vamos lá, galera? Então, esse seguidor ele sugeriu o seguinte: faz um vídeo explicando as diferenças de uma pessoa parda e mestiça. O que são pessoas brancas miscigenadas, né? Interessante aí que esse seguidor ele até me cobrou também em uma das minhas postagens, né? Não esqueça do vídeo que eu pedi e tudo mais. Tá bom, eu não esqueci, tá bom? E é por isso agora que eu vou estar abordando esse caso. Então, aí você quer que eu explique a diferença entre uma pessoa parda e mestiça? O que são pessoas brancas miscigenadas? Bem, primeiramente, o conceito pardo, tá bom? Ele é uma cor, ele refere-se a uma cor, apenas a uma cor, tá bom? Por exemplo, um pardo, ele pode ser, existem pardos brancos e pardos negros. Por exemplo, um pardo ele pode ser chinês, ele pode ser ah, indiano, ele pode ser branco, ele pode ser negro ou ele pode ser indígena, entendeu? Então, o conceito de pardo refere-se apenas a uma cor. E aqui no Brasil, geralmente, quando você nasce, né, as pessoas elas não abordam critérios raciais, entendeu? Por exemplo, quando na minha certidão de nascimento está como pardo, mas eu sou negro. Se refere à cor. Não se esqueça, galera. Existem pardos que são negros e pardos que são brancos. Então, portanto, eu discordo dessa visão do movimento negro em estar colocando pardo juntamente com negro, entendeu? Como que eu posso falar? Você pega o pardo e o preto e coloca junto, né? E aí vai formar o negro. Pera lá, existem pardos que são chineses, pardos que são indianos, pardos que são indígenas, até pardos mesmo que são brancos. Existem brancos, por exemplo, com uma cor extremamente bronzeada, entendeu? E eles podem ser considerados como pardo. Um colega meu, por exemplo, ele tem uma cor bem assim bronzeada. Como dá para saber que ele é branco? Né? Pelos olhos azuis que ele tem, cabelo liso, né? E o formato de rosto. Mas a cor dele é extremamente escura, entendeu? Então, o conceito de mestiço, tá? Quando você fala mestiço, é um conceito assim um pouco complicado quando se trata de Brasil, entendeu? Porque Brasil, se você for ver em termos Brasil, entendeu? É um pouco diferente dos Estados Unidos, por, porque quando os portugueses vieram para cá, para as Américas, né, para o Brasil, né, não existiam mulheres brancas, entendeu? Mulheres brancas, assim, era um artigo extremamente raro, entendeu? Então, a maioria deles, eles ficavam com mulheres indígenas ou negras. Daí, como é que se diz? Por conseguinte, vamos ter assim o Brasil um país muito miscigenado, entendeu? Então, mestiço, como que eu posso falar? São pessoas que possuem ancestralidade diversas, entendeu? E que você poderia considerar a maioria dos brasileiros. Por exemplo, de acordo com os estudos de Sérgio Pena, o branco brasileiro ele possui de 60 a 80% de genes europeus, de 10 a 20% de genes africanos e de 7 a 15% de genes indígenas. Então, o branco que você vê no Brasil, ele é um branco mestiço,
entendeu? Ele é um branco mestiço, da mesma forma também como o negro é um negro mestiço, tanto faz se ele for retinto. Às vezes você pensa assim, né, cara, aquele negro retinto, ele não tem nada de europeu. Não, galera, tipo assim, uh, se tinha o hábito, os portugueses possuíam o hábito de galera, tipo assim, transarem com as escravas, entendeu? E daí vai surgir, como é que se diz, a massa aí de mestiço que temos aí no Brasil, né? Então você fala assim, né? O conceito, até mesmo o conceito de mestiço, entendendo isso de forma ampla, na espécie humana, todo mundo é mestiço, tá bom? Ah, durante todo o processo histórico, né, da espécie humana, ah, nenhum grupo ficou isolado. Por exemplo, se você for pegar os, ah, os alemães, por exemplo, os alemães eles são formados por povos celtas, suevos, saxões, francos, alamanos, romanos, eslavo, entendeu? Então, tipo assim, eles são mestiços, até mesmo os alemães. A mesma coisa de qualquer povo ali da Europa, é mestiço, entendeu? Para ser assim branco puro, como eu mencionei em um dos meus vídeos, entendeu? Só se o cara assim for o Homo de Neanderthal, entendeu? Porque o Homo de Neanderthal, né, foi uma espécie aí que surgiu cerca de 600 mil anos, né? Especificamente na Europa, entendeu? Então o Homo sapiens ele surge na África e dali ele migra para a Europa e vai se miscigenar com o Homo de Neanderthal, formando o que você conhece com a grande massa que se tem de europeu. Então todo europeu também tem genes de Homo de Neanderthal, entendeu? Agora, para ser branco puro, só se fosse o Homo de Neanderthal, entendeu? A mesma coisa também podemos falar dos africanos, entendeu? São vários povos ali que se miscigenaram, um com outros, entendeu? Então, o conceito, ah, né, você fala assim, né? Explicando a diferença entre pardo e mestiço. Pardo é uma cor, entendeu? O pardo ele pode ser chinês, indígena, indiano, branco ou até negro. O mestiço, né? Ele é a mistura de várias raças ali. E o que seria o quê? O mestiço. O mestiço seria toda a espécie humana. Entendeu? Toda a espécie humana é mestiça. Ninguém se escaparia disso. Então tem aí alguns vídeos aí falando assim, porque a Camila Pitanga é mestiça. Tá, mas me aponta um ser humano que não seja mestiço. Qualquer uma pessoa que estudou história ou tenha assim, conhecimento básico sobre biologia sabe que mestiço é todo mundo, entendeu? Isso inclui povos africanos, europeus e tudo mais. Por exemplo, agora vem aqui um estudo aqui que eu levantei, que, por exemplo, né, os sul-europeus, eles receberam forte influência de migrações vinda do Oriente Médio e do norte da África ao longo de milênios. Não é verdade, né? Então eles receberam ali, né, essa carga genética vindo do norte da África, Oriente Médio, né, e tudo mais. Eles têm a pele mais escura, mas isso se deve a uma adaptação ao ambiente, correto? No sul da Europa, o ambiente é mais quente. Então, portanto, você tem que proteger, né, o seu DNA contra possíveis mutações e produzir de forma mais eficiente a vitamina D. E para isso você precisa de mais melanina. E à medida que você sobe para o norte, né, que são os nórdicos, que são brancos, de olhos azuis, não se tem muita radiação solar ali. Então, uma maior quantidade de melanina
atrapalharia eles a sintetizar a vitamina D, né? E tudo mais, entendeu? Então, do sul da Europa, eles são mais escuros, para o norte, mais claro. A mesma coisa da África, entendeu? Na África do Norte, os africanos são mais claros. Passando ali mais para o sul, eles são mais escuros, porque se deve a uma adaptação, né, da melanina em conter a radiação ultravioleta que poderia fazer transtorno para o DNA, né, sofrer mutação e tudo mais. Então, quando você fala de mestiço, mestiço é todo mundo, entendeu? Mestiço é todo mundo. Mas aí, se você está falando do conceito de mestiço, né, que foi imposto ao longo dos tempos, aí você pode estar citando a lei da gota única nos Estados Unidos, né, o One Drop Rule, né, que vigorou aí do século XVII até o século XX. O branco mestiço, ou branco miscigenado, seria aquele que teria alguma ancestralidade com o africano. Por exemplo, cara branco, poderia ser branco, entendeu? Traços brancos e tudo mais, mas aí a bisavó dele é negra, mesmo ele sendo negro, entendeu? Então ele seria assim considerado negro, entendeu? De acordo com as leis aí de segregação do apartheid, né, que se tinha na África do Sul e no sul dos Estados Unidos, entendeu? E um branco miscigenado, você propõe aí um branco miscigenado, seria uma pessoa que tem uma miscigenação genética, entendeu? Uma pessoa aí que tem uma ancestralidade, um bisavô, um tataravô negro ou indígena, ou até de diversas raças, entendeu? Mas biotipicamente, fenotipicamente, o fenótipo dele é de branco. Eu já conheci muitas pessoas assim, entendeu? O cara ele tem um fenótipo branco, né? Cabelos liso, pele clara, né? Mas aí conversando com o cara fala, ai, porque meu avô, ele era negro, ou minha avó era negra, entendeu? Então o branco mestiço seria o branco com uma aparência, o fenótipo de branco, entendeu? Mas que tem uma ancestralidade, né? De ou raças diversas, ou ele pode ter indígena dentro da genética dele, ou negro, né? Ou qualquer uma outra raça, entendeu? Então essa daí é a diferença, tá bom? Então quando você fala diferença entre pardo e mestiço, pardo é cor, no sentido que pardo pode existir pardos negros, pardos brancos, pardos chineses, pardos são indianos são pardos, né? E pardos indígenas. Tem vários povos, árabe também, né? Eles costumam lá ter a pele parda, entendeu? Mestiço é qualquer um, meu amigo. A espécie humana, ela não ficou isolada para não haver mestiço, né? Aí quando fala, em branco puro, né? Só se ele fosse o Homo de Neandertal 100%, entendeu? Aí ele seria puro, né? Como eu mencionei aqui, até os alemães possuem mistura, povos eslavos, celtas, alamanos e tudo mais, entendeu? Então é qualquer um. E pessoas brancas miscigenadas seria aquela pessoa branca tipicamente brasileiro, cara. O que você mais vê, brancos miscigenados, um exemplo clássico do branco miscigenado é o brasileiro, entendeu? Porque de acordo aí com Sérgio Pena, tem de 60% a 80% de genes europeus, aí o resto são de indígenas ou africano. Então, o branco miscigenado é aquele que possui o fenótipo de branco, entendeu? Mas aí tem uma ancestralidade, né? O negra, o indígena, o árabe ou qualquer uma outra coisa, entendeu? Bem, espero que eu tenha respondido, né, a sua proposta aqui, né, a sua questão, né? E é isso aí, né?
Espero que ficou claro, né? Bem, diferenças entre pardos, mestiço e pessoas brancas miscigenadas, né? Brancos miscigenados, exemplo clássico é o brasileiro, tá bom? Porque raramente você vai encontrar um brasileiro que geneticamente seja branco puro. Talvez essa porcentagem, né, de genes europeus ela aumente lá no sul do Brasil, né, onde você tem ali colônias de italianos, colônias de alemães e tudo mais, mas mesmo assim eles não vão ser puro, tá bom? Porque geralmente ali tem polonês junto, entendeu? Italiano, alemães, e tem também russo, e tem outros povos, entendeu? E então, é isso aí, galera. Bem, essa daí foi a proposta que um dos meus seguidores, né, sugeriu. E espero que tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, dar o seu joinha, fazer o seu comentário, né? E é isso aí, galera. Até a próxima. Tchau, tchau.